Bom, queria cumprimentar a todos, as autoridades presentes, deputados que passaram por aqui, senadores da frente, as entidades, coletivos que apoiaram esse documento que a gente está apresentando hoje, lançando pela Frente Parlamentar Mista, em defesa do serviço público, não é do servidor público. E eu, como organizador da publicação, queria só chamar a atenção aqui nessa minha fala, eu estou falando também pela Unacom Sindical, que é o Sindicato dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, servidores do Tesouro Nacional e da CGU, duas instituições de excelência no serviço público federal. Então, eu, como organizador aqui do estudo, junto com o Zé Celso, da AFPEA, eu queria só mencionar aqui, já muita coisa foi dita, sobre o caráter dessa reforma administrativa que vem sendo, aos poucos, apresentada na imprensa, uma reforma que aponta para a minimização do serviço público, e é disso que se trata. Mas eu queria, então, falar, acho que, duas coisas sobre o contexto mais amplo da reforma. E isso está na parte inicial já do nosso estudo, do estudo que a gente apresentou, antes até de apresentar os mitos em torno do mito do discurso liberal em torno do Estado brasileiro. E, bom, a primeira questão, acho que uma frase que ajuda a contextualizar essa reforma administrativa, é uma frase que foi proferida pelo ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, em 2017, mais ou menos na época em que o Banco Mundial também soltou um estudo sobre a reforma do RH no Brasil. E dizia o Gustavo Franco, em 2017, o Brasil tem 13 milhões de desempregados, nenhum no serviço público. Não está na hora de repensar a estabilidade? Essa é a frase do Gustavo Franco. Eu acho que isso ajuda a contextualizar a reforma. Quer dizer, não se trata de resolver a questão da precarização do emprego, na iniciativa privada, do desemprego. Trata-se de precarizar o emprego aonde quer que haja emprego. Não se trata de um projeto de desenvolvimento, não se trata, como foi dito aqui, de redução de desigualdades. Se trata essa agenda de resposta à crise brasileira, é uma agenda que passa fundamentalmente pela retirada de direitos, e inclusive de todos os trabalhadores, Então, eu acho que isso ajuda a contextualizar. E a outra frase que contextualiza a reforma é a frase recente do ministro Guedes, falando que não iremos mexer no teto de gastos, nós vamos quebrar o piso das despesas. Por quê? Porque o dinheiro acabou. Então, essa é outra vertente. Uma vertente é a da precarização do trabalho, e, portanto, da precarização, da minimização do Estado e da precarização dos serviços produzidos pelo Estado. A outra vertente é o ajuste fiscal a qualquer custo, focado única e exclusivamente nas despesas. E eu encerro a minha fala aqui questionando esse ajuste fiscal pelo lado das despesas. O Brasil entrou nessa trilha desde 2015 com Joaquim Levy, depois com Henrique Meirelles e agora com o ministro Guedes, que é um fundamentalista da economia de Chicago. Aonde isso tem nos levado? A política de austeridade permanente, agora inscrita na Constituição, com uma regra fiscal que não encontra paralelo em nenhum lugar do mundo. Uma regra que nós constitucionalizamos e que não permite que o gasto público cresça de acordo com o crescimento da população ou da receita. Ela congela o gasto público em termos reais, o que significa que ele vai cair por habitante.
né? Então, eu encerro falando desse mito, de que o dinheiro acabou e de que a política de austeridade vai salvar o país. Na verdade, nós estamos há 5 anos em políticas de austeridade, vendendo, inclusive, o patrimônio público, né, com esse... O que aconteceu agora, gente, com a venda da Embraer, né, que começou com o governo Temer e foi chancelada no governo Bolsonaro? A Boeing está anunciando o fechamento da empresa no Brasil, o fechamento da planta em São José dos Campos. É isso a austeridade. Concluindo, o dinheiro acabou? Que história é essa do dinheiro acabou? Né? O Estado, por acaso, é uma família? Como que um país, né, que tem o potencial agrícola que a gente tem, que tem a maior reserva de petróleo descoberta, né, no mundo no século XXI, que tem 14 milhões, 13 milhões de desempregados e outros 20 milhões em situação de trabalho precário. Esse país não tem condições de crescer? Governo é igual a dona de casa, o pai de família, né? Ou mesmo a empresa. Apesar de toda a crise, e o Brasil está em déficit fiscal primário e nominal, né, há mais de 5 anos, nós temos mais de 1 trilhão em caixa. Não tivemos problema de refinanciamento da dívida, porque a dívida é em moeda doméstica, moeda que o governo emite. Nós temos 380 bilhões de reservas internacionais. O governo brasileiro é credor do Tesouro Americano. Como que podem dizer que o país está quebrado? O país não cresce, essa é outra questão. E a gente precisa voltar a fazê-lo crescer. E não vai ser precarizando os direitos trabalhistas, os direitos do servidor público e o serviço público. Não é assim que se cresce. Obrigado e estamos na luta aí.